E se o que nós estamos vivendo aqui fosse uma grande história? E se nós estivéssemos dentro de uma grande história, vivendo e revivendo aquela história, sem fim? Tem essa animação nova, Orion e o Escuro, e que o Orion é uma criança e, na verdade, o Orion é um adulto contando para a filha uma história de quando ele era criança. E ele, quando criança, tinha muito medo do escuro. Nisso, o escuro, que é uma entidade, fica muito chateado. Então ele aparece para o Orion e chama o Orion para passar um dia com ele, que dessa forma o Orion perderia o medo do escuro. Claro que o Orion não aceitou, mas no final foi. Aí ele tá lá, no começo com muito medo, aí foi devagarzinho se familiarizando com todas as entidades que trabalhavam na noite. Insônia, barulhos estranhos. Aí tinham mais entidades. E aí ele, devagarzinho, ele foi se familiarizando, as entidades foram se familiarizando com ele também e tal. E ele, ok, ele meio que perde o medo do escuro. Mas aí ele tá lá contando a história para a filha dele, e a filha dele que tem muito medo do escuro. Mas pai, e se você ainda tivesse medo do escuro? E aí voltamos para a história e de repente o Orion tem muito medo do escuro ainda. E essa recaída, a reviravolta dessa recaída dele, desse padrão repetitivo que voltou, foi muito grande. O escuro ficou muito revoltado. E as entidades que trabalham na noite, elas compraram a ideia do Orion, acreditaram no Orion, que o escuro era o problema. E não, agora eu não vou trabalhar na noite não, vou trabalhar no dia, que eu vou ser muito mais valorizado e amado se eu trabalhar no dia. E aí, nisso, o escuro desiste. O escuro desiste. Quando a luz vem trazendo o dia, o escuro simplesmente se entrega. O suicídio do escuro. Ele se entrega e some. Acabou. Essa luz que vem, ela não é uma luz... ela é uma luz que queima. Ela não é uma luz equilibrada. Essa luz... ela é uma luz que queima. Uma luz que desidrata. Então, as pessoas foram ficando desidratadas, foram ficando enlouquecidas, até que a filha resolve entrar na história. Então nós temos o Orion e a filha, ambos crianças na história. Passado e o presente coexistindo na história para tentar solucionar. Porque precisamos resgatar o escuro. E aí eles conseguem, juntos, eles conseguem resgatar o escuro. E aí nós temos outro problema, porque a menina ficou presa lá na história do pai. Então a menina ficou presa na infância do pai. E como eu faço para sair? E aí temos essa questão, porque a menina está presa lá na história do pai. Ela está presa na infância do pai. Só que ela, quando adulta, ela está contando essa história para o neto. Essa mesma história. E aí, então, para ajudar a mãe, o neto resolve entrar na história. E aí nós temos coexistindo, ambos na infância, o avô, a mãe e o filho. E aí temos passado, presente e futuro coexistindo no mesmo tempo. E aí o neto lá, ele consegue resgatar todo mundo, devolveu todo mundo pro tempo deles. E aí temos sim um fim para a história. Nossa, finalmente conseguimos um fim para essa história. E aí entram várias questões. A primeira dela é que sim, temos passado, presente e futuro coexistindo. Não existe essa linha do tempo nossa. Isso tudo faz parte da ficção, dessa grande história que estamos vivendo.
E aí também, ao que tudo indica, parece que estamos sim vivendo dentro de uma grande história. E a gente não percebe que é uma história, porque nós estamos aqui dentro. E é tudo muito real, que a gente sente de verdade. Então a gente não percebe, a gente está lá dentro da história. E aí nós temos a importância do equilíbrio entre a luz e a escuridão. Porque todo mundo achou que ali o problema era a escuridão. Não, o problema é o escuro. O problema são os escuros. O problema é o que a gente quer esconder. E a luz também achou que seria a grande solução. Não, ninguém precisa do escuro. Eu basto. Só que não. A luz ficou desesperada. A luz sabia o que fazer. Meu Deus, cadê o escuro? Eu preciso do escuro. E agora? E aí, quando o escuro foi resgatado, a luz acho que foi a que ficou mais feliz. Porque ela estava exausta de ser luz o tempo todo e todo mundo odiando ela. Porque ela não é acostumada a ser odiada. E as entidades, elas estão lá por quê? Porque a gente pede elas. A gente pede a insônia, ficar remoendo, os barulhos estranhos. A gente pede por isso o escuro que amedronta. E quando a gente pede, a gente tem, a gente cria. E aí, vamos lá para dentro da história. Nós estamos aqui vivendo e revivendo uma história. E aí nós estamos no momento de rasgar, né? Rasgar os véus, rasgar. E nós estamos naquele cenário. E aí chega alguém, a gente mesmo, e rasga aquele cenário. E aí você transcende, ultrapassa aquele cenário. E mais você cai em outro cenário. Porque nós estamos muito fundo. Nós estamos muito fundo. E aí você tá lá vivendo aquela história, vivendo, até que consegue sair daquele grande loop e rasga aquele cenário. E aí vamos pro próximo cenário. E vai, e rasga o cenário. E vai pro próximo, e rasga, e vai pro próximo. Até que você chega no último cenário. E o que seria esse último cenário? Quando você rasga esse cenário, você chega naquele ambiente de pura luz. Não a luz que queima, a luz equilibrada. Porque nós precisamos desse equilíbrio. Nós somos feitos de luz e também de escuridão. Nós somos assim. Nós precisamos ter esse equilíbrio. É lindo falar. Mas sim, precisamos parar de esconder, e às vezes a gente esconde umas bobeiras que não precisava, que a gente esconde só para se encaixar nas caixinhas. E aí, essa história me levou a um filme que eu assisti há mais de 20 anos, O Cubo. Eu tô falando do primeiro, o Cubo 1. Aquele cubo mágico que as crianças brincam, que antigamente era impossível, hoje em dia tem YouTube, todo mundo consegue. Então, aquele cubo. As pessoas acordavam dentro de um cubinho daquele. E esses cubos, eles de tempo em tempo se mexiam. E eles ficavam tentando achar a saída. Tinham portinholas que ligavam os cubinhos e eles ficavam tentando achar a saída. Só que tinha cubo com armadilha, cubo com veneno. Aí eles iam ficando com sede, fome, extremamente irritados, desesperados, esperançosos. E tudo foi se desenrolando. No final, quando o primeiro cubo se encaixou na posição inicial, na posição original, a portinhola abriu. Simples assim. Simples assim, mais óbvio que isso, impossível, né? Por onde eu entrei é por onde eu vou sair, mas lá no meio da história não era tão óbvio. E aí, quem conseguiu sair? Foi um menino
que ele era deficiente físico e mental. E aí aquela portinhola abriu e ele se viu naquele ambiente de pura luz. E aí, assim, por que ele saiu? Por que ele conseguiu? Porque ele não criou expectativa. Ele estava lá experienciando, observando, todo mundo desesperado, tomando decisões precipitadas, tentando sair, vou passar pela portinhola, trocar de... E ele não. Ele estava lá sem expectativa, sem julgamento, sem nada. Estava lá só experienciando. E quando a portinhola saiu, ele que ficou, ele que saiu. E você via ele lá íntegro, naquele ambiente de pura luz, maravilhado, não acreditando. E aí a gente entra numa questão, assim. Quando a gente sai daqui, o que a gente leva? A gente leva nossas experiências. A gente não leva nada além disso. Ai, meu cachorro. Não, você não vai levar o seu cachorro com você. Você vai levar a experiência de ter vivido com aquele cachorro. Ai, mas meu filho. Você não vai levar o seu filho. Você vai levar todas as experiências que envolveram aquele relacionamento de pai, mãe e filho. Meu pai, meu irmão, são só experiências que você leva daqui. E você leva essa experiência para quem? Para o todo? Deus, o todo, a fonte. Para que ele se subdividiu? Ele se subdividiu para viver experiências. Nós somos uma experiência do todo. Nós somos um e se. E se eu fosse assim, assim, assado? Puf, tá aqui você. E se eu fosse assim, assim, assado, diferente? Puf, tá aqui seu irmão, seu filho, seu pai, sua mãe, seu avô, seu vizinho. Cada um tá aqui para viver uma experiência. Nós não estamos aqui para viver o que esperam da gente. A única pessoa que tem autoridade para dizer o que a gente deve ou não ser somos nós mesmos. Nós de agora, nós do futuro, nosso eu superior, nossa essência, são as únicas pessoas que têm o direito de dizer quem nós devemos ser. Então, por que a gente fica escondendo? Bobeira! Por quê? Se ninguém tem o direito de dizer o que a gente deve ou não fazer, se ninguém tem o direito de dizer como a gente deve ser, de repente, tá na hora da gente tomar conta da nossa vida e parar de deixar ela na mão dos outros. E se a gente tomasse conta da nossa vida? E se a gente não se importasse tanto com a opinião dos outros? E se a gente parasse um pouco de pensar e focasse mais na nossa essência, no que a nossa alma tem para dizer pra gente, e seguir? E se fosse assim? E se essa fosse a saída?